A ilha vulcânica italiana voltou a entrar em erupção, lançando um espetáculo de fogo, fumaça e lava que deixou o mundo em suspense. Imagens impressionantes capturam a fúria do vulcão, com rios de lava incandescente descendo a íngreme rampa de fogo em direção ao mar, criando explosões colossais de vapor branco e escuro que se elevam aos céus. A rampa de fogo, uma encosta íngreme formada por séculos de erupções anteriores, se transformou em um canal para o material vulcânico expelido por Stromboli. Toneladas de lava incandescente, com temperaturas que podem ultrapassar 1000 graus Celsius, rochas vulcânicas e detritos deslizam pela encosta a velocidades vertiginosas, como uma avalanche em câmera lenta. Ao atingir o mar, esse material superaquecido vaporiza instantaneamente a água, gerando explosões violentas. Imagine o poder de uma panela de pressão sendo aberta abruptamente. A água se transforma em vapor com um estrondo, e é exatamente esse tipo de energia que é liberada nesses encontros entre a lava e a água do mar. Além disso, o vapor branco carregado de minúsculas partículas de água do mar se mistura com o vapor escuro e tóxico dos gases vulcânicos liberados pela erupção, como dióxido de enxofre e cloreto de hidrogênio. Essa mistura densa e sufocante pode se espalhar por quilômetros, obstruindo a visão e dificultando a respiração. A mistura de lava e água não é apenas um espetáculo visual impressionante, mas também representa um sério perigo. A explosão inicial, causada pela vaporização da água, pode lançar fragmentos de rocha vulcânica e lava em todas as direções, como se fossem projéteis mortais. Pessoas e animais próximos correm o risco de serem atingidos por esses fragmentos incandescentes, causando ferimentos graves ou até mesmo a morte. Além disso, os gases vulcânicos liberados durante a erupção podem ser altamente tóxicos. O dióxido de enxofre, por exemplo, irrita o sistema respiratório e pode causar problemas respiratórios graves em indivíduos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças pulmonares pré-existentes. O cloreto de hidrogênio, outro gás comumente liberado, reage com a umidade do ar para formar ácido clorídrico, podendo causar irritação na pele, olhos e garganta. Cientistas alertam para possível novo evento explosivo. A atividade vulcânica em Stromboli está em um nível extremamente alto, e os cientistas não descartam a possibilidade de um novo evento explosivo de grandes proporções. Eles preveem a abertura de novas fissuras efusivas, por onde a lava fluirá com maior intensidade, criando novos fluxos de lava que poderão devastar áreas costeiras. Movimentos de encosta causados por instabilidade do terreno vulcânico também são considerados cenários prováveis. Imagine uma encosta íngreme, repleta de cinzas vulcânicas soltas e rochas fragmentadas. A vibração causada pela erupção pode desencadear deslizamentos de terra em grande escala, soterrando construções e infraestrutura em seu caminho. O pior cenário envolve a formação de ondas de tsunami, ondas gigantescas geradas pelo colapso repentino de uma grande massa de material vulcânico no mar, podem devastar o litoral com imensa força destrutiva. A possibilidade de explosões ainda mais intensas do que a já presenciada também preocupa os especialistas. Essas explosões poderiam liberar grandes quantidades de cinzas vulcânicas na atmosfera, prejudicando o tráfego aéreo e afetando a saúde da população por quilômetros ao redor. As cinzas vulcânicas são compostas por partículas finas e abrasivas que podem irritar os olhos e o sistema respiratório, além de danificar motores de aeronaves e prejudicar a produtividade agrícola. Observações vulcanológicas detalhadas. 4 de julho. 2 novas aberturas eruptivas se abriram a uma altitude de 500 metros acima do nível do mar, na rampa de fogo. A atividade explosiva nas áreas da cratera norte e centro-sul cessou temporariamente, mas a situação ainda era considerada instável. Dias seguintes, a atividade eruptiva se estabilizou, com 2 fluxos de lava se fundindo em um único fluxo que descia a rampa de fogo em direção ao mar.
A explosão durou cerca de 8 minutos e a velocidade do fluxo piroclástico atingiu impressionantes 58 metros por segundo. Imagine um trem-bala feito de fogo e rocha derretida. Essa é a velocidade devastadora desses fluxos que podem aniquilar tudo em seu caminho. Dias seguintes. A atividade diminuiu consideravelmente, com apenas um único evento explosivo modesto na área da cratera norte no dia 12 de julho, seguido por um deslizamento de terra. Apesar dessa aparente calmaria, os cientistas permanecem em alerta máximo, pois o histórico de Stromboli indica que períodos de relativa quietude podem preceder novas erupções violentas. Eventos sísmicos. Os dados de monitoramento sísmico revelam um alto nível de atividade sísmica em Stromboli, com picos significativos em 11 de julho, durante o evento paroxístico, e 12 de julho, deslizamento de terra. Esses tremores são como batimentos cardíacos do vulcão, indicando o movimento de magma sob a superfície. Apesar da diminuição recente na frequência dos tremores, a amplitude dos mesmos permanece em níveis elevados, o que sugere que o vulcão ainda está agitado e instável. Dados dilatométricos. Os dados dilatométricos, que medem a deformação do solo, indicam um aumento constante na deformação do solo em Stromboli, desde julho de 2023. Essa deformação, que se intensifica durante os eventos eruptivos, é um sinal claro da expansão da crosta terrestre e da ascensão do magma sob a superfície do vulcão. Um pico significativo na deformação foi observado no dia do evento paroxístico, 11 de julho, confirmando a intensidade da explosão e a movimentação de grandes volumes de magma. Geoquímica. Os dados geoquímicos revelam um aumento nos níveis de dióxido de enxofre, SO2, liberados por Stromboli desde março, com picos consideráveis em julho. O SO2 é um gás tóxico incolor com odor irritante. O aumento na liberação desse gás indica intensificação da atividade magmática e degaseificação do magma à medida que ele se aproxima da superfície. Conclusão. A erupção de Stromboli, em julho de 2024, foi um evento geológico significativo que exigiu monitoramento e preparação contínuos. A atividade vulcânica em Stromboli é altamente dinâmica e imprevisível. Embora a situação pareça estar se estabilizando no momento, o risco de novas erupções violentas permanece. Cientistas e autoridades locais estão trabalhando juntos para monitorar o vulcão de perto e emitir alertas caso haja necessidade de evacuação. É crucial que as comunidades próximas estejam preparadas para responder a possíveis emergências vulcânicas. Islândia, em julho, um vulcão à beira da erupção. Na Islândia, mais uma erupção vulcânica parece estar à espreita. E se nos basearmos em leituras anteriores, a próxima erupção também deve ser na categoria de maior magnitude já observada no vulcão Reykjanes, com duração de várias semanas. Claro, embora os vulcões sejam incrivelmente complexos, posso dar uma estimativa educada, com base nos dados atuais, sobre a janela de tempo em que o vulcão Reykjanes tem maior probabilidade de entrar em erupção. Essa janela é entre 21 e 30 de julho deste ano, embora, teoricamente falando, a erupção possa começar antes da publicação deste vídeo ou demorar mais um mês para acontecer. Simplesmente não sabemos. Essa estimativa educada se baseia no número de dias em que a elevação do solo está acontecendo, que antes das duas últimas erupções de várias semanas durou 33 e 47 dias, respectivamente. Além disso, as duas últimas erupções ocorreram depois que 13 milhões e 19 milhões de metros cúbicos de magma, respectivamente, se acumularam na câmara magmática a 1.500 metros a sudoeste da Lagoa Azul, a uma profundidade de 5 quilômetros. Desde 16 de julho, marca o 42º dia de elevação contínua, que atingiu 17 centímetros. E combinando isso com o fato de que uma estimativa de 13,33 milhões de metros cúbicos de magma está presente nesse corpo de magma, espero que você possa ver de onde vem minha previsão. Desde meados de março, parece que algo no sistema de canalização do vulcão Reykjanes mudou.
As erupções não se limitam mais ao volume de magma na câmara magmática rasa de 5 quilômetros, pois parece que a rocha derretida durante 2 das erupções anteriores contornou a câmara magmática depois que ela esvaziou e a alimentou constantemente por semanas a fio. Além disso, enquanto o suprimento medido de magma havia diminuído para a câmara magmática rasa desde outubro de 2023, sem qualquer mudança nessa diminuição contínua, ele repentinamente inverteu essa tendência e começou a aumentar desde meados de março. Embora as erupções vulcânicas na península de Reykjanes possam ocorrer como eventos isolados, elas geralmente ocorrem em grupos durante períodos de atividade intensa que duram de algumas décadas a várias centenas de anos, seguidos de centenas a milhares de anos de erupções mínimas ou inexistentes. Esse vulcanismo é causado pela borda da pluma do manto do ponto quente da Islândia, que, de acordo com um artigo científico publicado recentemente, enviou grandes volumes de rocha derretida para a crosta inferior em algum momento entre 2002 e 2020. Como resultado, uma câmara magmática massiva de 10 quilômetros de comprimento, 5 quilômetros de largura e 4 quilômetros de espessura foi instalada a uma profundidade de 8,5 a 12,5 quilômetros abaixo dos vulcões Reykjanes Oriental e Fagradalsfjall. Contendo uma estimativa de 26% de derretimento, essa cifra significa que incríveis 52 quilômetros cúbicos de magma foram instalados sem produzir nenhum terremoto devido à sua localização puramente na crosta dúctil. Embora alguns moradores islandeses possam inicialmente entrar em pânico ao ouvir sobre a presença de uma câmara magmática tão massiva, na minha opinião, esse número é enganoso. A maior parte desse magma provavelmente não é eruptivo e, de certa forma, age como se estivesse despejando água em um recipiente quase cheio. O que transborda quando está cheio e um pouco mais acaba erupcionando em seu estado atual. Em outras palavras, são necessários recarregamentos profundos de magma para enviar pulsos de rocha derretida para a crosta rasa, e acredito que um terceiro pulso desse tipo ocorreu em meados de março. Como essa câmara magmática profunda pode permanecer em um estado semelhante por centenas de anos, é por isso que podemos esperar que muitas erupções adicionais ocorram nos próximos séculos. Se estivermos falando sobre o último grupo de erupções na península de Reykjanes, provavelmente será necessário outro pulso subsequente de injeção de magma profunda para ocorrer antes que ele se mova para um local diferente, o que pode acontecer em alguns meses ou alguns anos. Por favor, dê um like neste vídeo e compartilhe com outras pessoas que podem se interessar por isso. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigado a todos e fiquem ligados.